Oi gente, tudo bem? Semana passada eu participei do VIEB, que foi o primeiro workshop de inovação em engenharia biomédica. Ele foi na minha faculdade mesmo, na Unifesp, e foi muito bom. A gente teve a oportunidade de participar de palestras e cursos com diversos profissionais da área e foi muito enriquecedor. Nesse congresso eu procurei conversar bastante com os profissionais e gravar o que eu podia para trazer conteúdo aqui para o blog, aqui para o canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês o primeiro vídeo que eu gravei. Diariamente eu recebo mensagens de vocês perguntando sobre as coisas da engenharia biomédica e a pergunta que eu mais recebo é: como é o mercado para o engenheiro biomédico? E eu confesso que eu sempre evitei responder essa pergunta porque eu ainda estou na graduação, eu não vivi isso na pele, eu ainda nem cheguei no estágio, então eu não me sentia com bagagem suficiente para poder responder com propriedade. E o máximo que eu poderia fazer é responder baseado em estatísticas, em reportagens, mas isso é coisa que vocês também têm acesso. E lá no congresso, quando eu conheci o professor Sérgio, que é presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, eu percebi que ele era a pessoa perfeita para trazer essa resposta pra gente, com bastante propriedade, com uma bagagem bastante rica, e eu acho que vai ser bem legal. Precisou ser bastante rápido o nosso bate-papo, porque ele já estava de saída, mas foram uns 13 minutos de bastante aprendizado. Ele foi muito gentil em gravar para mim, e eu espero realmente que vocês gostem e que a gente continue discutindo esse assunto. Ainda tem outros vídeos sobre o VIEB que eu vou compartilhar, como vlog e outros bate-papos. Mas fiquem agora com o professor Sérgio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Então, eu me chamo Sérgio Santos Müller, sou professor de Engenharia Elétrica na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Eu fui formado nessa faculdade nos anos 70 e então eu sou engenheiro elétrico de formação. Depois eu fiz mestrado lá na própria Unicamp. Aí eu passei 5 anos na França, fui fazer doutorado e fiz um doutorado, uma tese de doutorado numa área de instrumentação biomédica. Construí um protótipo de um equipamento inovador na época e com isso eu obtive um título de doutor em engenharia biomédica. Aí eu voltei no começo dos anos 90 para a Unicamp e fui contratado. Desde então eu sou professor lá, né? Então já faz bastante tempo que eu estou na Unicamp, 25 anos mais, como professor. Isso significa que eu tenho obrigações na universidade, que são de formação de recursos humanos. Eu participo da formação de engenheiros eletrônicos, elétricos, lá na faculdade. Eu participo da área de pesquisa e de pós-graduação na área de engenharia biomédica. Eu tenho orientados, mestrado, doutorado, que fazem trabalhos inovadores, a gente participa de congressos e tudo. E, além disso, tenho algumas obrigações administrativas na universidade, já fui chefe de departamento, essas coisas que a gente faz. Atualmente eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, é uma sociedade acadêmica bastante importante e muito ativa e que congrega então todos os engenheiros biomédicos do Brasil e promove. Nós temos uma revista científica muito boa, que tem um impacto muito bom. Promovemos bianualmente um Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. O próximo vai ser no ano que vem, 2016, em Foz do Iguaçu, daqui a um ano exatamente, outubro do ano que vem. E todos os anos pares tem esse congresso. Então é isso mais ou menos. Quer dizer, do ponto de vista profissional, eu sou um professor universitário e trabalho com ensino e pesquisa na área de engenharia biomédica. O mercado de engenharia biomédica hoje, ele está... Bom, o que ele tem em comum com as outras profissões? O Brasil é um país que está vivendo um momento de recessão, a engenharia biomédica não está alheia a isso. Aliás, tem muito poucos segmentos que estão conseguindo ficar alheios à nossa crise atual. A engenharia biomédica é um setor de produção empresarial análogo a todos os outros segmentos de engenharia elétrica e eletrônica, então está sofrendo isso também. É um segmento que o Brasil já produz bastante coisa, mas ainda assim ele é deficitário, ou seja, a gente importa mais do que produz na área de produtos para a saúde, de uma forma geral, sem falar medicamentos, eu estou falando de equipamentos, né? A gente ainda importa mais do que exporta, mas a nossa taxa de exportação ela é sempre crescente. O problema é que a importação é mais crescente ainda, né? Então, a gente tem uma dívida
que também cresce bastante. Bom, eu acho que o mercado de trabalho para o engenheiro biomédico hoje, ele está tão comprometido quanto das outros segmentos de engenharia, mas ele, dentro do segmento de engenharia, é um dos mercados mais promissores. Porque, primeiro, ele é um mercado ainda relativamente novo. Segundo, é uma demanda social para equipamentos para a saúde no Brasil, ela é crescente. Então não é uma demanda que está estável, que bastou você suprir esse mercado, você já está bem. Não, a demanda cresce sempre. O maior comprador de equipamentos médicos para a saúde ainda é o Estado, através do SUS, que é o sistema maior que existe, né? Mas também existe a rede privada, de saúde privada também, que é um grande comprador de equipamentos médicos hospitalares. Nós temos então, como mercado de trabalho, acho que a gente pode dizer que a gente, sei lá, se eu for pegar em 3 categorias, 3 tipos de profissão diferentes que um engenheiro biomédico pode ter, eu diria o seguinte: existe esse segmento mais natural, que é o de empresas que produzem produtos e serviços na área de saúde. Então existem conglomerados grandes, existe uma associação de industriais brasileira que chama ABIMO, né, fabricantes de equipamentos médicos odonto-hospitalares, que congrega um número bastante grande e expressivo de empresas de pequeno e médio porte, algumas grandes. Portanto, existe um segmento bom de empresas produzindo equipamentos para a saúde, materiais para a saúde no Brasil. Então, esse seria o primeiro segmento. O segundo segmento seria um que está muito mais ligado à prestação de serviços, e essa prestação de serviços estreitamente ligada, não exclusivamente, mas estreitamente ligada aos hospitais. E já ganhou até uma espécie de nome próprio, que são os engenheiros clínicos, ou seja, são aqueles engenheiros que fazem a sua vida profissional dentro dos locais onde se pratica saúde, hospitais, clínicas, pronto-socorros, e até escolas de medicina, né, faculdades de medicina. Quer dizer, todo local onde você pratica assistência à saúde, essa assistência à saúde depende de tecnologia. E porque ela depende de tecnologia, você não faz mais medicina hoje sem suporte tecnológico, quem é que vai, de certa forma, ser o gerente dessa tecnologia? É o engenheiro biomédico. É o engenheiro clínico, o engenheiro biomédico, que são aqueles que têm a formação, o entendimento da tecnologia, né, e o entendimento da aplicação dessa tecnologia, certo? Então, esse seria, vamos dizer assim, um grande filão, um grande segmento que ainda está completado, está longe de estar saturado, que seria o segmento dos engenheiros que trabalham junto aos hospitais ou nas empresas que vendem para os hospitais. Quer dizer, o segmento está em torno do exercício da saúde. E o terceiro segmento é esse no qual eu estou, quer dizer, o ensino, a pesquisa e a extensão na área de engenharia biomédica, na área de engenharia clínica, que seria você trabalhar em universidades ou institutos de pesquisa. E é claro que existem fusões disso, por exemplo, você pode ser um engenheiro biomédico contratado por uma empresa, mas você faz pesquisa dentro dessa empresa. Isso não é majoritário, aliás é minoritário, mas existem alguns engenheiros que fazem pesquisa dentro de empresa, né? E você pode ser um funcionário do Estado e trabalhar com prestação de serviços. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa que dá suporte aos hospitais públicos, por exemplo. Ou você trabalha numa universidade, quer dizer, o mercado de trabalho existe de várias maneiras. Então, a pessoa tem que ter, além da competência, uma certa noção de que tipo de espaço ele quer ocupar na sociedade. Você quer ser um empreendedor, você quer abrir a sua própria empresa, é um cenário, uma perspectiva. Você quer ser um funcionário de um hospital público para ser o gerente da tecnologia lá dentro? É outro cenário. Você quer ser um pesquisador e trabalhar numa universidade fazendo pesquisa? Então, para cada um deles, existe uma certa trajetória de formação que começa geralzona, num curso de graduação de engenharia ou de engenharia biomédica, mas que vai se especializando à medida que você vai se aproximando daquele tipo de profissional que você desejou ser algum dia. Eu acho que, se a gente for pensar em termos numéricos, eu acho que nós temos o mercado que absorve os engenheiros para o hospital ainda é o que mais absorve, ou seja, o maior número de vagas que são abertas por ano, no meu entendimento, mas eu posso estar meio desinformado, mas me parece que é diretamente para os hospitais. Depois vem o cenário das empresas, esse é muito variável porque depende demais do momento econômico, se as empresas estão
investindo mais ou se retraindo, no momento estão se retraindo, e o segmento menor é o de ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer assim, quantos doutores em engenharia biomédica se contrata por ano no Brasil? Né? E quantos engenheiros biomédicos se contratam para empresas e tal. Eu não tenho esses números na cabeça, mas eu diria que é assim. Quer dizer, hoje se contrata mais diretamente para o hospital, depois para a empresa, e lá longe se contrata pesquisadores e tudo, até porque é uma coisa muito mais especializada. Né? Então não tem tanto instituto de pesquisa, não tem tanta universidade assim para ficar contratando. Você não contrata de dúzia, você contrata de unidade. Né? O hospital está contratando de dúzia, né? Então é mais promissor isso. Olha, eu acho o seguinte, o engenheiro biomédico é uma coisa que a nossa sociedade ainda não conhece muito bem o que é, assim, ela ainda não se deu conta do valor social dessas pessoas, certo? Então eu digo para vocês, o engenheiro biomédico é um engenheiro que faz mais do que um engenheiro eletrônico comum, e eu sei disso porque eu sou engenheiro eletrônico, fui formado em engenharia eletrônica, certo? Então ele é um plus, ele tem uma formação a mais. Então, primeira coisa, nunca vamos confundir engenheiro biomédico com uma pessoa que só faz aquilo, ou seja, ele é mais estreita. Não é. Ele é um engenheiro que faz mais do que os outros. Porque ele, além de ser um engenheiro com formação tecnológica, ele vai entender um pouco de anatomia, fisiologia, biologia e gerenciamento e métodos de otimização dentro do processo do hospital. Até porque um hospital, no fundo, é uma grande empresa de processo. Então, otimizar isso, você precisa de um engenheiro que tenha ferramentas de gestão para poder otimizar, certo? Muito bem, então assim, o engenheiro biomédico tem um espaço grande a ser conquistado na sociedade, a sociedade ainda não acordou para esse potencial todo. Por exemplo, você vai num hospital público e dá uma olhada nos planos de carreira. Claro que eles têm plano de carreira para médico, para enfermeiro e tudo, mas nem todos têm plano de carreira para engenheiro. Você acaba sendo contratado como administrativo 2, por exemplo, coisas assim. Quer dizer, não tá, o hospital ainda não entendeu que ele precisa ter plano de carreira para engenheiros, mas isso vai vir, certo? É só uma questão de tempo, é que a profissão ainda é muito nova. Segundo, é uma profissão em que, se você quiser de verdade ganhar dinheiro, você não vai poder ser empregado. Você vai ter que ser empregador e vai ter que dar a cara a tapa ao mercado, ter coragem de correr risco e virar empresário. Espaço para fazer empresariado em engenharia biomédica tem no Brasil. Como eu estava dizendo, o mercado não para de crescer, as demandas ainda são maiores do que a oferta. Quer dizer, é o prato cheio para todo mundo que tem a vocação empresarial. Agora, ser empresário no Brasil não é fácil, não é engenharia biomédica em qualquer setor, porque você às vezes tem a sensação de que o Estado está contra você. O Estado mais atrapalha do que ajuda, né? Quando deveria ser o contrário, ele deveria fomentar as iniciativas e tudo. Então, não é simples ser empresário. Agora, empresário, quando é bem sucedido, ele ganha bastante dinheiro. E no meu modo de ver, justamente porque ele se submeteu, ele corre um risco muito maior do que um simples empregado corre, né? O que mais que a gente pode dizer? A engenharia biomédica é o seguinte, ela atrai muita gente por esse apelo que, assim, um engenheiro de formação geral, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro civil, ele é uma pessoa treinada para resolver problemas com as coisas. E o engenheiro biomédico tem aquele atrativo principal que não é uma coisa. No fim da linha está um paciente, está uma pessoa. Então dá impressão para nós, e não é só impressão, é verdadeiro isso. Você usa o seu ferramental de engenheiro para fazer o bem diretamente para as pessoas. Então esse apelo poucas engenharias têm. Talvez sejam só nós, engenheiros biomédicos, que a gente atua com gente. Porque a maior parte dos outros engenheiros atuam com coisas, com máquinas, com projetos, com processos. Mas os engenheiros biomédicos, eles têm como objeto final o bem-estar de um paciente. Então, da mesma forma como um médico ficou orgulhoso quando um procedimento que ele fez melhorou a vida de um paciente, o engenheiro é igualzinho. Quando aquilo que ele produziu, ou aquilo que ele produziu é utilizado de uma maneira que melhora a vida das pessoas, sabe? Das pessoas que têm dificuldades motoras, das pessoas que têm os idosos, das crianças e tudo. Então, existe assim uma compensação social muito interessante, que aliás, muitos engenheiros biomédicos que eu conheci chegaram na profissão por causa exatamente desse apelo que o engenheiro biomédico tem e que as outras engenharias ficam mais distantes. Na verdade, parece que você tem um significado social mais direto com o engenheiro biomédico.